Parabéns para você que mora nesse país em que um presidente da República, golpista, derrotado nas urnas, chama para uma reunião secreta no Palácio da Alvorada um senador e um deputado, golpista também, renomado, quebrador de placa da Marielle Franco. O presidente chama esses dois, o Marcos Duval e o Daniel Silveira, deputado do Rio de Janeiro, o Marcos Duval, senador do Espírito Santo, para tramar um golpe dentro do Palácio da Alvorada. Como assim? Quem contou tudo foi o próprio Marcos Duval, que ontem saiu postando na internet que não aguentava mais. Ele foi vítima de bullying por parte dos bolsonaristas, porque vazou a informação de que ele votou no Rodrigo Pacheco para o Senado. Falou, não aguento mais, estou sendo atacado pelos bolsonaristas, eu não sou bolsonarista, eu vou fazer tremer a República, eu vou trazer aqui informações que vão mostrar por que não dá mais para ficar no país. Diz que ia embora do Brasil, mais um que ia embora do Brasil, o Marcos Duval. Mas aí, em vez de ir embora para o Brasil, ele deu uma entrevista para a revista Veja, em que contou toda a história. O que ele disse? Que no dia 9 de dezembro, antes da diplomação do Lula, ele compareceu ao Palácio. Estavam na reunião do Palácio, Daniel Silveira, ele e o Bolsonaro, que os recebeu de chinelo, bermuda e camiseta. Nesta reunião, foi proposto ao Marcos Duval que ele gravasse, que ele se aproximasse do Alexandre de Moraes, levando equipamentos de gravação, e fizesse o Alexandre de Moraes falar alguma coisa comprometedora. Ou seja, fizesse um trabalho de X9, um trabalho de, enfim, de Araponga, melhor dizendo, não de X9, um trabalho de Araponga. Vejam bem, presidente da República e o Daniel Silveira propõem ao Marcos Duval, senador da República, vá até o Alexandre de Moraes, leve equipamento de gravação e arranque dele alguma coisa comprometedora. Com isso na mão, nós vamos pedir a prisão do Alexandre de Moraes e reverter o resultado eleitoral e o Lula não vai tomar posse. Essa foi a conversa. Ele mostrou para a Veja vários detalhes, inclusive um mapa do local, onde ele deixou o carro dele. Ele não entrou com o carro dele no Palácio da Alvorada. O combinado foi, deixa o teu carro ali próximo e nós vamos buscar você com um carro da segurança do presidente para não chamar a atenção. O que é isso, né? É uma trama palaciana. Se fosse uma reunião normal, não precisava fazer isso, mas era uma reunião de se tramar algo fora do normal. Aqui no lado direito, onde eu estou passando o cursor, não sei se dá para ver, Palácio da Alvorada, o combinado é que ele deixasse o carro aqui fora, coisa de filme de espionagem. O senador deixa o carro aqui, ele deixou o carro aqui fora, um carro da segurança do Bolsonaro foi buscá-lo e levou para que ele entrasse incógnito no Palácio. E lá foi feita essa proposta de gravar o Alexandre de Moraes. Bolsonaro e Daniel Silveira tinham tudo organizado com o GSI. Isso está na matéria da Veja. Com o GSI, General Heleno. Eles iam fornecer os equipamentos, está aqui, ó, neste trecho da matéria. Ó, Doval quis saber como seria feito. Bolsonaro disse que já tinha acertado com o Gabinete de Segurança Institucional, GSI, responsável pela segurança do presidente, e que tem a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, sob seu organograma, já estaria acertado, que o GSI daria o suporte técnico à operação, fornecendo equipamentos de espionagem necessários. Isso, gente, isso que ele diz para a Veja, é caso de botar o Bolsonaro na cadeia. Hoje, o Marcos Duval, o senador do Espírito Santo, que entregou tudo e disse que ia embora do Brasil, se arrependeu, entre aspas, né? Ele está tentando minimizar. Ele começou a minimizar a história. Ele começou a dizer que, veja bem, quem fez a proposta foi o Daniel Silveira. O Bolsonaro só ouviu. Mas como que o Bolsonaro ouve uma proposta dessa? Por que o Bolsonaro mandou? Não cola. É uma versão muito contraditória. Por que o Bolsonaro manda chamar o Duval e põe o carro da segurança do Palácio para uma reunião secreta se ele não concordava com esse absurdo? O Bolsonaro, de duas uma, ou isso tudo é mentira, ou o Bolsonaro participou desde o começo. Não tem sentido. Se fosse algo do Daniel Silveira, a reunião seria no gabinete do Daniel Silveira. Foi dentro do Palácio. Bom, hoje o Duval deu entrevista, deu coletiva, mudou a versão, tentou eximir o Bolsonaro e jogou toda a culpa para o Daniel Silveira, que foi preso hoje. O Daniel Silveira foi preso em Petrópolis. Isso aí virou tema da imprensa internacional. Saiu na capa do The Guardian, um dos principais jornais ingleses. Destaca plano golpista de Bolsonaro em manchete. Está aqui, ó, a fotografia do Bozo aqui na capa do Guardian. Não é? Bolsonaro participou de um encontro, um meeting, para dar um golpe, para permanecer no poder, disse senador. Então, é a história do Duval cruzando o Atlântico. Cresceu o ambiente no Supremo Tribunal Federal para prender o Jair Bolsonaro. Não é só para torná-lo inelegível, é para prender mesmo. Quem é que disse isso? Alguns ministros conversando em off. Está aqui, ó, manchete do 247. Após bomba do Marcos Duval, cresce no STF o clima para prender Bolsonaro. Até então prevalecia no Supremo a ideia de torná-lo inelegível, já que prendê-lo poderia ser um erro, tumultuaria mais o país. A avaliação mudou
ainda mais depois desse depoimento do Marcos Duval. No meio de tudo isso, o Bolsonaro aparece lá na Itália e diz o seguinte, na Flórida, e diz o seguinte, olha, para todos os efeitos eu já sou até italiano, eu vou pedir a cidadania, a dupla cidadania. Né? Dá a impressão que alguém realmente querendo mudar de endereço, mantendo a estratégia da fuga. Bolsonaro flerta com a ideia da fuga e diz que é italiano. Há um jornal de Milão, ele concedeu uma entrevista ao Corriere della Sera, né? Ao jornal de Milão, jornal italiano, e disse, para todos os efeitos, eu já sou italiano. Né? Foi a frase do Bolsonaro. Sou italiano, meu nome é Bolsonaro, meus avós são de Pádua. Segundo a lei, eu sou italiano, disse o Bolsonaro, querendo já cavar um lugarzinho para ele lá na Itália. Porque na Flórida a gente não sabe até quando que ele consegue. Ah, importante, ele trouxe a troca de mensagens com o Daniel Silveira, em que o Daniel Silveira manda detalhes para ele. Escuta, porque depois que eles fazem a reunião, o Daniel Silveira fica pressionando o Duval. E aí, você vai fazer a gravação ou não vai? Vai gravar o Xandão ou não vai? E eles trocam mensagens. Isso tudo ele mostrou, está na reportagem da Veja. Então, que aconteceu essa articulação, aconteceu. Agora ele está tentando livrar a cara do Bolsonaro. Não sei por quê. Isso é que é estranho. Olha aí. Aqui é o material da própria Veja. Ele também mostrou a mensagem que ele mandou para o Alexandre de Moraes, porque ele manda uma mensagem pedindo uma conversa pessoal com o Alexandre de Moraes. Fala assim, ministro, me pediram uma ação esdrúxula, imoral, até criminal. E aí pede para conversar pessoalmente e diz ele que teve a conversa pessoal e narrou tudo isso para o ministro Alexandre de Moraes.